mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento da liturgia, o segundo livro de Samuel, capítulo 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Segundo Samuel 10, nós vamos ler alguns versos e, se for possível dentro do tempo que nos é cabível aqui, vamos estar explanando. Segundo Samuel 10, verso 1 nos diz: depois de algum tempo, o rei dos Amonitas morreu, seu filho Anum reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás. Como seu pai foi bondoso comigo, Davi enviou os seus servos para consolá-lo por causa do seu pai. Os servos de Davi foram à terra dos Amonitas. Então os príncipes dos Amonitas disseram ao seu senhor Anum: pensas que Davi te enviou consoladores em honra a teu pai? Na verdade, ele enviou os seus servos para reconhecerem e espionarem esta cidade, a fim de destruí-la. Então Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque aqueles homens haviam sido muito humilhados. Ele mandou dizer-lhes: ficai em Jericó até que a vossa barba cresça, e então voltai. Vamos ao verso 12. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Vamos ao verso 17. Quando foi informado disso, Davi juntou todo o Israel e, passando o Jordão, foi a Elã, e os sírios se posicionaram para a batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém os sírios fugiram de Israel. Davi matou 700 chefes de carros de guerra e 40.000 homens de cavalaria, e feriu Sobaque, general do exército, de modo que ele morreu ali. Quando todos os reis servos de Hadadezer viram que haviam sido derrotados por Israel, fizeram paz com Israel e se submeteram ele, e os sírios não passaram mais a socorrer os amonitas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja por esta palavra, por essa estratégia por meio do teu servo Davi, vencida pelo teu servo Davi, nos traz a instrução, meu Deus, das batalhas que estão diante de nós, meu Deus, das afrontas. Por mais que sejamos bem intencionados, meu Deus, o inimigo peleja contra nós, distorce a nossa palavra, distorce as nossas intenções e se levanta contra nós. Que se levante para cair em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Protege, Senhor Jesus Cristo, as nossas cidades, protege o nosso bairro, nossa igreja, nossas conquistas em Cristo Jesus. Esteja protegendo o teu povo nessa manhã. Protege os nossos sentidos para que o diabo não roube a palavra que vai ser em nós inserida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as forças opositoras das trevas partam em retiradas, afugentadas pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz-me aqui, ó Santo Espírito, eu coloco a minha vida e os meus sentidos à tua inteira disposição. Use-o para a tua honra, para a tua glória, Senhor Jesus Cristo, para a expansão do teu reino eterno. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Mais um ano se inicia e a remanescente cristã Filadélfia busca as forças no Senhor. Nós e as missionárias aqui da remanescente cristã Filadélfia estamos buscando, estamos posicionados em horários estratégicos, nas madrugadas, ao longo do dia, fazendo devocionais, buscando poder, força. E aqui estamos, mais um ano se inicia e nós vamos cumprir a agenda até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, pregando a sua palavra todos os domingos aí na plataforma do YouTube.
Como eu disse, precisamos de estratégia. Mais do que isso ainda, precisamos do próprio Espírito Santo intervindo em nossas vidas, para que não tomemos decisões erradas. Muitas vezes gibeonitas chegam diante de nós, alguns amonitas chegam diante de nós e distorcem nossa fala, distorcem a verdade, somos mal compreendidos e batalhas se iniciam. Não sabemos, é inesperado o que vem diante de nós, mas de sorte que nós não seremos isentos de nada. Se o Senhor não permitir, nós não seremos isentos de nada. Se o Senhor permitir que passemos por lutas e provas, é o Senhor querendo nos exercitar. Guardemos firmemente a promessa de que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, desse tempo cronológico que se encontra aqui na terra, desse tempo que nós podemos ver. Nosso Deus prometeu estar conosco em todas as lutas. As lutas vêm, as dificuldades surgem de forma inesperada. Nós temos que estar no Senhor, confiar no Senhor, na sua palavra e em suas promessas. O justo viverá pela fé. Nesse texto que nós lemos hoje, Davi nos traz grandes instruções, nos traz a sua palavra poderosa, nos traz a sua forma e os seus meios de agir. Coisa maravilhosa é vermos que Davi, ele tinha algo que nos ensina. Primeiramente, nessa manhã, nós aqui começamos com a adoração e eu já toquei nesta palavra na mensagem que vai para o outro canal do Instituto Teológico Filadélfia, acerca da gratidão. Veja no capítulo 10, verso 1. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas morreu. Seu filho Anum reinou em seu lugar. Então vemos aqui que Davi tinha sentimento de gratidão. Agora que Davi era o rei da confederação de Israel, todas as tribos estavam submetidas a ele, ele estava no topo como rei, dentro da vontade de Deus, esperou no tempo de Deus. Ele olhava pelo retrovisor da vida e ele via com gratidão todos aqueles que o ajudaram no período do exílio, no período em que ele era foragido, fugitivo. E ele se lembrou de Naás, que foi um grande inimigo derrotado por Saul em sua primeira batalha. Naás, que significa serpente. Veja que os reis naquela época costumavam fazer alianças com inimigos dos reis que eles tinham em comum. Buscavam unir forças, correlação de forças políticas e monárquicas contra um rei em comum. Para dominar um rei maior, eles se uniam com outros reis para tentar alguns motins, algumas rebeliões. Vemos que Davi era foragido e ele recebeu ali auxílio do rei Naás, do rei serpente, cujo nome significa serpente. Davi nutriu gratidão, ele tinha em seu coração esse sentimento de gratidão. Tivemos essa falta da orientação, da gratidão aos nossos corações. Quando nós olhamos para o retrovisor das nossas vidas, nós vemos fases difíceis. Quando entramos no mercado de trabalho e ali havia uma necessidade de pessoas mais experientes, em especial eu, que sempre fui técnico em mecânica, trabalhei com mecânica, há sempre uma necessidade daquele que conhece a fábrica nos mínimos detalhes, conhece o chão de fábrica, os temperamentos, sabe como utilizar as máquinas. É muito importante colar ali e sugar conhecimento. Quando encontramos alguém colocado por Deus para nos orientar, ótimo, recebemos instruções, os macetes, né, ali de como dominar as coisas, de como trabalhar habilmente, como atingir metas. E em diversas áreas, não somente no campo profissional, mas também no campo acadêmico. Temos que ter gratidão com aqueles que pegaram em nossas mãos e nos deram auxílio. Naquele momento que precisamos mais de tato e contato, temos que ter gratidão. Eu me lembro aqui de dois grandes homens que me ajudaram, né? Dois grandes profissionais, o seu Antônio, o seu José, que me ensinaram a fazer as primeiras operações no torno, ali no ambiente de fábrica. Foram grandes auxílios, durante 5 anos ali, foram grandes pessoas. Eu já não sei nem se eles estão vivos, mas fica eternizada aqui a minha gratidão. Ao preparar essa mensagem, me lembrava assim, de grandes pastores, mestres que me ensinaram, alguns mestres que até caíram, né? Como Nicolau, que perverteu-se da sã doutrina, como Demas, alguns que começaram bem e caíram. Mas eu tenho gratidão por aqueles que em certas fases ali
né, me ajudaram, me trouxeram instrução. Ou você naquele momento difícil, que você não passou no casamento, aquela amiga sua que te ajudou. É muito importante não nos esquecermos de quem Deus se utilizou para que nós pudéssemos atravessar aquela fase difícil da nossa vida. Deus dá ordem aos seus anjos, e seus anjos agem velozmente, promovem a salvação e o livramento. Deus também usa pessoas. Deus usa os incrédulos, pois Ele é Pai dos espíritos. Ele atua de diversas formas. E algo que tem que ser rápido em nossos lábios é declarar com gratidão quem nos ajudou. Então logo Davi soube da morte de Naás, o pai de Anum, o príncipe Anum assumiu o trono ali dos amonitas. Bem sabemos que os amonitas e os moabitas eram povos próximos e tinham um grau de parentesco com os israelitas. Eram os primos ali que nasceram de uma relação incestuosa, da estratégia das filhas de Ló. E vemos que Anum não pensava igual ao seu pai. Munido ali de príncipes que com certeza se lembraram de Saul, das tribos de Israel, nutriam vingança pela derrota sofrida há um tempo passado. E quando Davi, na sua boa intenção, exercitando o seu sentimento de gratidão, envia os seus embaixadores, seus mensageiros, para prestar condolência, veja como foram tratados, né? Vemos aí no verso 3, né? Então os príncipes dos amonitas disseram ao seu senhor Anum: pensas que Davi te enviou consoladores em honra a teu pai? Na verdade, ele enviou os seus servos para reconhecerem e espionarem esta cidade a fim de destruí-la. Espionagem faz parte da história. Já naquela época ela já tinha os agentes da KGB, né, espionando. Não é nada de errado nós agirmos de forma precavida. Se Josué fosse mais precavido com relação a espias, não teria caído ali na lábia, no falso humanitarismo dos gibeonitas. E em tantas outras diversas histórias vemos que os infiltrados agem dessa forma, de forma dissimulada. Então não seria erro nenhum de Anum, o príncipe Anum, colocar uma sentinela mais bem posicionada, mas não deveria de forma alguma ouvir falar primeiro os servos embaixadores de Davi e dizer o sentimento do seu rei. Eles eram porta-vozes do sentimento de Davi. Veja que eles falam uma verdade, pois verdadeiramente Davi enviou ali por meio de seus embaixadores condolências e sentimento. Veja que os príncipes ali distorceram a fala. Nos dias de hoje nós encontramos muito isso. Estamos bem intencionados, estamos fazendo ali com dedicação, mas vai ter sempre alguém que vai nos comparar com outro ou tentar distorcer aquilo que estamos fazendo para o Senhor. Ou às vezes até mesmo no seu ambiente de trabalho você quer fazer da melhor forma possível, mas vai ter alguém que vai atirar pedras, alguém que vai atacar você. Às vezes você está tão cansado e a coisa que você mais queria é uma frase de estímulo: continue, seja perseverante, como o Espírito Santo fala ali com a igreja de Filadélfia, né? Fiquem firmes, tem memoriais eternos preparados para vocês, mantenha a coroa firme na cabeça. Não, vamos encontrar pessoas que vão nos atirar pedra. Em especial aqui, inflaram o coração de Anum, filho de Naás, que de forma assim terrível, ele vai ceder a esse conselho mau dos príncipes, daqueles parasitas que ficavam ao lado, parasitas conselheiros que ficavam ao lado de Anum, e eles vão humilhar os embaixadores. E bem sabemos que até os dias de hoje, se algum rei, se algum presidente humilhar um embaixador de alguma nação, é sinal de guerra, é sinal de conflito, até que haja dentro de um prazo uma reparação, um pedido de desculpas, né? Então veja aí no verso 4, 3:4, então Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhe a metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os mandou embora. Se lermos Levítico 19:27,
Isaías 15:12, Jeremias 41:5, nós vemos que a questão da barba era um costume, uma prática que recebia certas orientações da lei de Moisés. Então, fazer isso com a barba de um judeu era muita ofensa. E em especial, os povos pagãos não tinham vergonha de exporem as suas partes íntimas. Veja o que eles fazem com um povo que é santo. Veja o que eles fizeram com um povo que é santo, que é consagrado. Veja lá nas leis do sacerdócio, a orientação de usar um calção de linho para o sacerdote que subia ao altar para fazer sacrifício, para que suas partes íntimas não ficassem expostas. A nudez não pode ser contemplada. Mas veja o que fizeram com os embaixadores. A humilhação que foi feita com os embaixadores do rei. Veja a humilhação que foi feita com os embaixadores do rei. Cortaram a barba, dá-se a entender que raparam um lado da barba e deixaram a outra parte da barba. Não foi simplesmente cortar o tamanho da barba em comprimento, mas tiraram um lado da barba e deixaram as nádegas dos embaixadores expostas. E aí vejamos que, com certeza, esses embaixadores tinham uma comitiva, e esses da comitiva foram lá e informaram Davi. E aí veja como Davi vai agir. No verso 5, quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque aqueles homens haviam sido muito humilhados. Ele mandou dizer-lhes: ficai em Jericó, até que a vossa barba cresça, e então voltai. Muitas vezes vemos que, como esses embaixadores, nós, Igreja de Cristo, também somos comissionados. Vai até tal região e ali pregue a minha palavra. Vai naquela casa, pregue a minha palavra. E como ali somos tratados, muitas vezes com humilhação, com chacota, com zombaria. Muitas vezes até mesmo aqui neste canal nós colocamos uma mensagem aí com tanto carinho, com tanta dedicação, mas vem alguém ali no chat desprestigiar o nosso trabalho, nos ofender. E assim, vemos palavras, pessoas bem intencionadas pelo poder do Espírito Santo, comissionadas pelo Espírito Santo, pelo Rei, o Senhor Jesus Cristo, seguindo a ordem, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Mas como somos tratados? Estava vendo uma missionária lá em Israel, levando a palavra do Messias, que o Messias já veio, o Senhor Jesus Cristo vive e ressuscitou, e ali alguns judeus ortodoxos cuspindo. Vemos na Holanda um radical que nem é pertencente àquela cultura, um radical verde, puxar a missionária pelos cabelos e arrastá-la. Veja a humilhação. E em tantos locais da Europa que um dia foi uma igreja, foi um local onde houve uma reforma protestante, houve uma reforma religiosa. Veja o abandono e a ingratidão do povo da Europa com relação ao cristianismo. E agora, neste vácuo do poder religioso que surge, vem a Força Verde. E a Força Verde não tem trégua. Aquilo que já destruiu na terra deles, eles vão implantar agora na Europa. E é algo terrível que vai acontecer lá. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, daqueles que fazem menção do Senhor Jesus Cristo. Pois os que fazem menção do nome do Senhor Jesus Cristo vão ser vingados como esses dois servos que foram humilhados. Veja, algo muito importante isso. Eles obedeceram à ordem do rei e foram humilhados. E o rei vai tomar uma atitude. Veja no verso 6. Vendo que haviam provocado o ódio de Davi, os amonitas mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos sírios, de Bet-Reob e dos sírios de Zoba, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tob. Veja que estes que estão afrontando, esses que afrontaram os embaixadores do rei, eles são fraquinhos demais, gostam de dar muita gargalhada, mas quando sentem que Deus está enfurecido, que o Senhor Jesus está enfurecido, que o rei está enfurecido, eles vão gastar suas reservas em chamar gente para tentar conter a força da vingança do rei. Vão contratar lá 33.000 soldados mercenários
para tentar retalhar, para tentar se proteger da vingança de Davi, né? Algo muito interessante observarmos que, veja que uma boa intenção do rei em enviar embaixadores e levar o evangelho da paz, a mensagem da paz, a mensagem de reconciliação, podemos ser mal interpretados, e uma batalha se inicia por conta desta má interpretação e pela narrativa errada, pela compreensão errada, né? Começa-se uma guerra. Então nós muitas vezes começamos o ano bem intencionados. Vou estar mais dedicado na obra, vou estar mais dedicado no meu ambiente de trabalho, vou orar mais, vou fazer tal atividade, tal exercício espiritual, para que uma batalha como essa não me pegue de surpresa. E se pegar, eu vou agir como Davi agiu aqui, né? Então veja que o inimigo ele vai buscar forças. Veja que ele vai mandar seus mensageiros. E aí? Tu tá curtindo que Davi lá é rei e comanda em Israel? Veja como ele está ascendendo, veja como ele cresce, a cada dia ele cresce em poder. Vamos fazer uma rebelião? Vamos fazer um motim? Vamos tentar sair de uma vez por todas do jugo, da dominação de Israel? Então veja que ele vai entre os sírios, que tinham um aparato militar forte. Eles vão buscar, né? E bem assim o mundo ataca, né? Eles vão buscar nos seus talismãs, vai buscar nos seus rituais, vai buscar nos seus agouros, nos seus encantos, rogar pragas para destruir o povo de Deus, para impedir e inibir a ordem do Senhor para sermos testemunhas de Jesus. Veja que o inimigo vai lutar. 33 mil soldados mercenários. Veja no verso 7. Ouvindo isso, Davi enviou Joabe e todo o exército de guerra, de guerreiros, contra ele. Veja que Davi aqui, ciente do seu inimigo. Jesus fala o quê? Que nós, quando vamos para uma batalha, quando nós temos um empreendimento, nós calculemos muito bem o quanto vamos gastar, o quanto vai se empreender de energia, o tempo, o custo. Davi sabia muito bem quem eram os seus inimigos. Em sua época em que ele era foragido, ele conhecia muito bem seus inimigos, ele conhecia o terreno como a palma de sua mão, as cavernas, tudo ele conhecia. E aí ele coloca seu principal general, seu tio Joabe e o seu irmão Abissai, dois importantíssimos generais. Davi tinha os seus 3 bravos valentes, e desses 3 depois tinham mais 30 dos seus bravos valentes. Então veja aqui que ele já pega 2 desses grandes generais. Joabe vai nos trazer uma grande estratégia aqui. Era um verdadeiro cão de guerra, conhecia as batalhas, conhecia de estratagema, ele se identificava, ele era o coração do exército, Joabe. Veja depois a conquista de Jerusalém, como ele toma o forte de Sião, engatinhando com suas tropas e conquistando a cidade dos jebuseus. Veja, no verso 8, os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha, à entrada da porta, mas os sírios de Zoba e de Reob, os homens de Tobi, de Maaca, estavam sós em campo aberto. Então vemos que a cidade dos amonitas lá tinha uma guarnição menor, e depois tivemos uma outra guarnição montada e preparada ali dos sírios que foram contratados, dos mercenários. Veja que Joabe, ele tem uma visão do campo de batalha, ele vê o menor exército e ele vê o exército maior, e os equipamentos e armaduras e as condições e a quantidade dos sírios. E aí ele se desloca, ele sabe que ele tem mais preparo do que Abissai. 2 grandes guerreiros, 2 grandes generais, mas ele sabe do seu preparo. Quando Joabe viu, no verso 9, quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. Aqui percebemos que ele destaca os sírios que tinham mais competência, mais condição de guerra, mais poder de abate, e havia uma necessidade de gastar mais recursos, empreender mais soldados para atacar naquele flanco de batalha contra os sírios. Veja no verso 10, entregou o restante das tropas ao seu irmão Abissai,
para que se alinhasse contra os amonitas. Abissai, o seu irmão, estaria ali incumbido de atacar os amonitas. E veja o acordo de guerra que eles fazem, que nos traz uma grande lição. Primeiramente, observar o que vai se enfrentar. Conhecer como o inimigo ataca, seu modo de agir, suas formas de encantamento, de distração, formas de minar a nossa alma, minar os nossos sentidos, nos enfraquecer diante de Deus, roubar a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo. O inimigo ataca no plano espiritual dessa forma. Temos que ter conhecimento de como o nosso inimigo ataca. Veja no verso 11, disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Veja o acordo. A importância que a igreja tem em contribuir de diversas formas. Não somente toda a irmandade deve contribuir para que a obra de Deus se mantenha com as portas abertas pregando, mas também arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, trabalhar, vendo onde existem áreas na igreja, onde existe necessidade de pessoas para o trabalho, e ali o inimigo está crescendo, não tem aconselhadores, não tem grupos de apoio, não tem grupos de evangelismo, os obreiros estão subindo ao púlpito muitas vezes sem ter conhecimento da Bíblia. Precisamos criar dentro das grandes igrejas, dentro das grandes catedrais, cursos de preparação de obreiros. E ali o inimigo muitas vezes está ganhando espaço. O obreiro tem vontade de pregar, mas não conhece a Bíblia. Como vai enfrentar o inimigo? O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, venceu lá no deserto os 40 dias de jejum, com a palavra, recitando a palavra com fé e confiança. O inimigo foi derrotado, e foi derrotado na cruz também, porque ele ressuscitou como justo perfeito dentre os mortos. Então veja aqui que eles combinaram: se vocês começarem, Abissai, se o teu exército começar a perder, irei em teu auxílio. Caso os sírios comecem a prevalecer sobre mim, você vem em meu auxílio. Veja como ele tinha essa estratégia assim, eles fizeram um acordo de apoio mútuo. Sabemos que a batalha espiritual é grande, conforme a igreja cresce, conforme entram pessoas de diversas culturas, credos religiosos, se intensificam batalhas, vem-se os infiltrados, vem gibeonita, vem ali nicolaíta para infiltrar na obra, vem obreiro fraco, vem obreiro com bagagem de seitas para dentro da igreja, e aí vira esse caldeirão dentro da igreja, vem-se novas tendências. Vamos usar essa estratégia aqui para poder fazer o negócio crescer. E aí depois que se percebe da estratégia, papai do céu não gosta disso aqui não, cuida de ti mesmo e da doutrina. Aí tenta tirar aquele negócio, não tira não, senão você vai desagradar aquela pessoa ali que dá uma alta contribuição. Não tira isso daqui não, que é um perigo isso aqui, não pode, agora deixa, vai até o fim. E realmente é assim mesmo, né? Que o joio crescerá junto com o trigo, e será assim separados na grande e gloriosa vinda do Senhor. O trigo vai fazer parte do reino e o joio vai queimar no fogo eterno. Então veja algo de maravilhoso, que esse acordo mútuo de apoio, de auxílio, de amparo, quando se está mais fraco ou se está perdendo. Glória a Deus, os dois generais foram triunfantes, não houve necessidade disso, mas nos traz instrução. Mas veja o que foi professado por Joabe, como um conselho para as nossas vidas. Tem bom ânimo, sejamos corajosos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Veja 3 partes desse versículo. Tem bom ânimo, lembrou do nosso mestre? Tem de bom ânimo, pois este mundo eu venci. Não existe unção de blindagem, não estamos isentos de passar pelas dificuldades, não estamos isentos de sofrer traição, frustração, em qualquer situação da vida podemos passar. O mundo vai se impor com toda a força contra as nossas vidas. Temos que ter bom ânimo. Aqueles que nos ajudam hoje podem ao nosso lado não estar.
em outras situações difíceis. Tem pessoas que sabe que você vai conviver para sempre. Eu tenho a minha querida, amada, a missionária Dora. Ela vai comigo, unidos até que a morte os separe. Mas quão terrível é que não temos, às vezes, um obreiro. O obreiro fica uma determinada fase de tempo em nossas vidas. Veja o Demas. O Demas, amando as corrupções do mundo, perverteu-se da sã doutrina. Então não é certo que todos que estão ali ao teu lado estão firmes contigo. Deus coloca pessoas para nos auxiliar por um período de tempo, não é por toda a vida. E Deus faz isso mesmo, né? Permitiu um conflito de João Marcos, ali o sobrinho de Barnabé, para separar Paulo e Silas. E dois flancos de missões, de expedições missionárias foram ali concluídas por Paulo e Silas, e Barnabé e João Marcos. Veja, tem de bom ânimo, sejamos corajosos. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e não temos coragem. Mensuramos a nossa capacidade, a nossa competência e ficamos com medo. Mas lembre-se sempre que é na nossa fraqueza que o poder de Deus nos aperfeiçoa. Por isso temos que ter coragem. Muitos na época ali, quando o Senhor Jesus Cristo passou por aquela conspiração, acharam, agora ele está perdido, vai ser crucificado, já está com o rosto esbofeteado, e o âmago será a sua crucificação, e assim vamos enterrar a religião iniciada por esse tal de Jesus de Nazaré. Veja que ele teve coragem para sofrer, coragem para cumprir o propósito de Deus. É essa coragem que nós precisamos para cumprir o chamado de Deus. Muitas pessoas em determinadas fases da vida, muitas vezes, são chamadas, vamos para a balada, vai fazer aquilo, vai passar a madrugada numa festa rave lá. Conheço uma pessoa que faz isso, passa a madrugada lá naquela tal de festa rave lá, usando aquelas negócios estimulantes lá e fica lá a noite inteira. Não tem medo de cair dura lá, ter um desmaio, passar por um abuso, não tem medo de passar por os infortúnios e por qualquer forma de ataque, né? A pessoa não tem medo, mas quando chama para o evangelho a pessoa se receia, fala em perder amizades, perder a aceitação. A pessoa não tem coragem para dizer não, basta nessas práticas, nessas atitudes. A pessoa não tem coragem. Veja que ele fala, pelo nosso povo, Deus, pátria, família. Temos que pensar nas nossas famílias, porque o erro da nossa vida, se nós perdermos essa batalha decisiva, você está pondo em risco a tua família. Não faça escolhas erradas esse ano. Você está pondo em risco a tua família. Você pensa que, sinto nojinho da voz daquele ali, vou votar nesse, porque eu não tenho um discurso bonito. Está pondo em risco a sua família. Veja que a Jó está lutando aqui. É pelo nosso povo, pela nossa